ao Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer por toda em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a Senhor, que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos Glórias a Deus. Podemos sentir Tua presença aqui no nosso meio, Senhor. Graça e paz, amada igreja. Que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Salmo 91.
Amém, igreja? Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos darás ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e eu glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Glórias a Deus por isso. Irmãos, nós podemos notar que o salmista aqui, ele começa nos abençoando, nos alertando para o louvor a Deus. E que fazendo isso o Senhor nos abençoará com tamanhas bênçãos. Mas notemos, irmãos, que ali a partir do versículo 14, é o próprio Senhor falando. Porque até ali ele diz: ele sustentará você, ele te fará prosperar. No 14 é o Senhor dizendo: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e eu glorificarei. Saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. O que eu posso ver aqui, irmãos? Que o Senhor está com o salmista, confirmando a palavra do salmista, confirmando todas as bênçãos que lhe é dispensada. Assim eu digo a você: as bênçãos que o Senhor tem dado a você, elas são verdadeiras. O que você tem ouvido do Senhor, elas são verdadeiras. O Senhor confirma nos nossos corações. Amém? Em nome de Jesus vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra sobre nós. Obrigado, Deus, porque quando nós iniciamos a oração a Ti, Deus, e permanecemos na Tua presença, nós podemos sentir que o Senhor nos responde, Pai. O Senhor nos confirma nos nossos corações, assim como confirmou ao salmista, Pai. Em nome de Jesus nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai, pela semana, pelos grandes feitos que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó Pai, continua nos abençoando, Pai, nós queremos estar firmados em Ti, Pai, agarrados em Suas mãos, Pai. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te prestamos culto, Senhor, porque o Senhor é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. Luz do mundo, vieste à terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
glorioso Deus, esse Deus maravilhoso do qual nós podemos entregar tudo a Ele. E as promessas do Senhor, elas são verdadeiras. Lá em Malaquias 3,10 ele diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Assim como no salmista ele confirma a oração, ele confirma as bênçãos. O Senhor te abençoa aqui também. Fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha maior abastança. O Senhor seja louvado. Você que está preparado com o seu dízimo, com as suas ofertas, possa estar fazendo durante o próximo hino. Você que trouxe suas primícias, não podemos esquecer disso também. Nós temos famílias que necessitam disso. Você pode estar entregando também. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se alegrar na presença de Deus com suas palmas, com glória a Deus, aleluia. Da forma melhor que você puder, louve a Deus. Pode apagar o gesto de Jesus, o grande marco da história. Tanto me amou, em meu lugar, o seu filho deu. Cristo, oferta de amor, sua glória deixou, o homem sofreu por mim. Ele me soprou, seu sangue me remiu, ele carregou, os pecados eram meus. Aleluia, não há maior amor. Ele me salvou, por mim se entregou, foi tão humilhado, mas desistiu. Aleluia, incomparável amor. Deus tanto me amou, e em meu lugar o seu filho deu. Cristo, oferta de amor, sua glória deixou, o homem sofreu por mim. Ele me comprou, seu sangue me remiu, ele carregou os pecados que eram meus. Aleluia, não há maior amor. Ele me salvou, por mim se entregou, foi tão humilhado, mas resistiu. Aleluia, incomparável amor. Aleluia, incomparável amor. Ele vive para sempre, ele reina. Cristo vive para sempre, Cristo reina. Vive para sempre, ele reina. Cristo vive para sempre, Cristo reina. Ele me comprou, seu sangue me remiu, ele carregou os pecados que eram meus. Aleluia, não há maior amor. Ele me salvou, por mim se entregou, foi tão humilhado, mas desistiu. Aleluia, incomparável amor. Aleluia, incomparável amor. Aleluia, incomparável amor.
início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, pra cima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Oh, aleluia, Senhor, tem poder este nome. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso é o teu nome, Senhor. Digno de toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. Te louvamos, Senhor Deus, por este momento que tivemos em tua presença. Momento este, Senhor Deus, de podermos entregar diante de ti o nosso louvor. Mas vidas, Senhor Deus, foram fiéis a ti, Senhor Deus, aqui nesta noite, depositando em tua presença, Senhor Deus, o dízimo, ó Pai. E te louvamos, Senhor Deus, e pedimos a tua bênção, Senhor Deus, sobre cada um. Vidas, Senhor Deus, que tem honrado, Senhor Deus, com a tua obra, com a tua casa, Pai. Por isso, Senhor Deus, derrama sobre eles chuva de bênção, ó Pai. Abre os teus céus, ó Deus, e derrama sobre, Senhor Deus, essas vidas,
Corações esses, ó Pai, que sentiram o desejo, ó Pai, de estar, Senhor Deus, abençoando outras vidas, ó Pai. Seja, Senhor Deus, com as primícias, seja com os valores, ó Pai. Mas sabemos da necessidade, Senhor Deus, e do querer de cada um. O Senhor sabe, o Senhor conhece. Por isso, Pai, eu peço a Tua bênção, o Senhor Deus, o Teu poder sobre estas vidas, também sobre a vida daqueles, ó Deus, que estarão tomando a direção desses valores, ó Pai, que possam ser usados, ministrados e ungidos, ó Pai, pelo poder do Teu Santo Espírito, Senhor. Toma, Senhor Deus, em Tuas mãos, ó Pai. Toma o pregador nesta noite, ó Pai, que trará a Tua santa palavra, Senhor Deus, que ele possa ser usado e ousado pelo Senhor, ó Pai. Que a unção do Espírito Santo resplandeça neste lugar ainda mais, Pai, pois já podemos sentir aqui, Senhor Deus, a unção do Senhor, através dos louvores, através das orações, da palavra lida já neste lugar, mas queremos sentir mais do Senhor e ouvir mais do Senhor e aprender assim de Ti. Por isso, Senhor Deus, toma este lugar com o Teu poder, com a Tua glória, Pai, aleluia. Toma esse lugar, Senhor Deus, aqui nesta noite, ó Pai. Usa, Senhor Deus, o Teu servo, o pregador, pastor Ciomar, ó Deus, que trará a Tua mensagem, Pai. Usa, Senhor Deus, este povo, Pai, que todos, Senhor Deus, possam estar de mente e coração aberto, para assim receber a Tua palavra, receber do Senhor, ó Pai, aquilo que eles vieram buscar e entregar nesta noite, ó Pai. Que o Teu nome, Senhor, seja exaltado agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus, amados irmãos, graça e paz. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, o seu lar, a sua família nesta noite. Você que está aqui, você que está em casa, nos assistindo pela mídia, pelos canais do YouTube, Facebook. Esse culto está sendo transmitido também para chegar a outras pessoas que não podem estar conosco, até por conta ainda dos cuidados que nós precisamos ter com a pandemia. Mas o desejo do nosso coração é que tanto você que está aqui, quanto você que está em casa, recebam as bênçãos do Senhor, sejam abençoados pelo Senhor, e que esse culto possa fazer algo diferente na sua vida, possa melhorar a sua vida. E eu tenho certeza que desde o início, através das orações, através dos louvores, certamente o Senhor já começou a mover o seu Espírito Santo, o seu poder sobre cada um de nós, e a unção dele, claro que já está se derramando sobre cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Eu queria te convidar a abrir a palavra no livro de Salmos, lá no Salmo 89, o irmão Maureni leu o Salmo 91, e que bênção do Senhor, porque tem muito a ver com essa palavra que o Senhor tocou no meu coração nesta noite. Esse hino que nós cantamos agora no final também, meus irmãos, poderoso esse nome é o nome de quem? O nome de Jesus. Maior que tudo Ele é. O Senhor mostra o seu poder, Ele mostra a sua graça sobre cada um de nós, e nós podemos nos alegrar na presença desse Deus. Salmo 89, a partir do versículo 20, quem achou, diga amém. Amém. Alguém não achou ainda? Se alguém não achou, diga assim: misericórdia, Senhor. Todos acharam, glórias a Deus. Eu não ouvi ninguém de casa dizendo misericórdia, então suponho que todos tenham achado em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz assim: achei a Davi meu servo, com santo óleo ungi, com o qual a minha mão ficará firme, e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. E eu derrubarei os seus inimigos perante a sua face, e ferirei aos que o odeiam. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. Porei também a sua mão no mar, e a sua direita nos rios. Ele me chamará dizendo: tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Eu vou te convidar a estender as suas mãos em minha direção. Você que está em casa pode fazer o mesmo. O irmão Ismael vai estar elevando uma oração neste momento, intercedendo pela minha vida e pela mensagem que o Senhor há de trazer a cada um de nós.
Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, diante da Tua santa presença nós estamos, agradecido por todas as bênçãos derramadas sobre nossas vidas. Te louvamos por cada um dos nossos queridos irmãos que estamos aqui juntos para exaltar e glorificar o Teu nome. Vem, Senhor, sobre nós o Teu Santo Espírito, derrama a Tua graça sobre cada coração. Abençoa, Senhor, grandemente. Nós estamos aqui para receber a graça do Senhor, receber bênção de Tuas mãos, porque o Senhor é bom, a Sua misericórdia dura para sempre. Nós te suplicamos, Senhor, abençoa cada vida neste momento, neste lugar, na casa do Senhor, e usa o Teu servo nesta hora. Toma ele em Tuas mãos, Senhor, que o Espírito Santo do Senhor desça sobre ele e fale aos nossos corações, porque a Tua palavra é fiel, verdadeira, e nós Te adoramos, Pai, no nome precioso, santo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém, glórias a Deus. Podeis assentar, amados irmãos. Quando eu ouvi esse hino que nós cantamos e o salmo que o irmão Maureni leu no início deste culto, eu comecei, parece que as janelas do céu se abriram, a minha mente se abriu e o meu coração nele foi testificado sobre o texto que o Senhor tocou no meu coração para trazer à igreja nesta noite. Porque o Senhor começa mostrando através desse texto o poder dele sobre a vida daquele que seguia ou daquele que o servia na inteireza do seu coração, que era Davi, o escolhido do Senhor. E o Senhor, ele começa mostrando que ele propriamente ungiu Davi, ele escolheu Davi ao seu bel prazer, conforme o seu querer, para estar na frente de um povo. E a primeira vez, meus irmãos, que nós vamos observar que o Senhor trata aqui como óleo santo, ou seja, com o santo óleo ungir. Na Bíblia foi essa a vez que o Senhor fala desta maneira. E ele começa dizendo que esse a quem ele tinha ungido, ele vai pôr a sua mão, ele vai proteger, ele vai livrá-lo, o seu poder vai se derramar sobre a vida do servo dele, o seu poder vai estar junto com o servo dele, inclusive nas batalhas. Ele começa a mostrar que o inimigo que se levantasse contra aquele a quem ele tinha ungido, aquele a quem ele tinha escolhido, esse inimigo não conseguiria ultrapassar as barreiras e atacar aquele servo do Senhor. O Senhor mostra que vai alargar inclusive as conquistas do próprio rei Davi, do próprio servo dele, quando o Senhor fala que ele vai com a sua mão ao mar e também a sua direita aos rios. Ele estava falando que as conquistas de Davi ultrapassariam alguns limites até então, que estava ali cercado e iria até o mar Mediterrâneo, provavelmente ao rio Eufrates e assim por diante. Ou seja, a partir do momento que o Senhor está naquela situação, naquele comando na frente, as coisas começam a acontecer, e o servo que está debaixo da guarda do Senhor passa a ser protegido pelo Senhor. O poder de Deus vem sobre a vida daqueles que o servem na inteireza de coração. Hoje pela manhã nós estudamos mais uma vez na nossa escola bíblica dominical a maneira como nós devemos prestarmos cultos ao Senhor. E como foi gostoso nós estarmos aqui. Houve uma participação muito boa por parte dos irmãos, que se fosse pelo desejo do nosso coração, passaria o meio-dia e aqui nós teríamos permanecido. E justamente é isso que a lição de hoje trouxe para nós, a inteireza de coração na presença do Senhor. Por isso que cada culto a gente começa sempre em oração, justamente para preparar o nosso interior, para que o Senhor possa falar com cada um de nós. Assim como o Senhor falava com Davi, assim como o Senhor usava Davi, para que o Senhor use cada um de nós nesse tempo também. E nós conhecemos a história de Davi, a gente sabe do sucesso que esse homem como rei teve, mas não por conta da sua força, não por conta da sua capacidade, não por conta da sua competência, mas por conta do poder de Deus que estava sobre a vida dele. Deus estava dizendo que o Senhor ia à frente dele, que o Senhor ia preparar os caminhos.
O Senhor o ungiu não para ele ser um derrotado, mas o Senhor o ungiu para que ele tivesse vitória na vida dele e trouxesse vitória para o povo ao qual ele estivesse à frente. Sabe, meus irmãos, quando o Senhor tocou na sua vida, no seu coração, o Senhor não tocou para que você permanecesse naquela situação difícil, ou então naquele momento de tristeza, ou então naquele momento de angústia. O Senhor tocou na sua vida porque Ele quer trazer algo diferente para a sua vida. Ele não quer trazer derrota, Ele não quer que as pessoas continuem se sentindo derrotados, Ele quer que as pessoas sintam-se vitoriosas, mas uma coisa tem que ficar claro na nossa vida: a nossa vitória só vai chegar a partir do momento que a nossa vida, o nosso coração estiver voltado para o Senhor. E o Senhor termina esse salmo dizendo, ou melhor, o salmista dizendo: Ele me chamará, dizendo, Tu és o meu Pai. Ou seja, e lá no final ainda assim, certamente, Davi vai me reconhecer como sendo o único Deus, a rocha da sua salvação. Tudo o Senhor faz com propósito para que haja reconhecimento da nossa parte. Tudo que Deus tem feito na minha vida e na sua vida é para que houvesse reconhecimento da nossa parte. O que às vezes não tem acontecido, e também naquela época, em alguns momentos, não acontecia. Antes, porém, de Davi, nós sabemos que o Senhor havia mostrado Saul para Samuel, ungí-lo como rei de Israel. Os irmãos provavelmente já ouviram falar disso. O nome de ambos, tanto de Saul quanto de Davi, eram nomes fortes. Davi significava amado por Deus. Para Deus, essa colocação que eu vou fazer não tem servidão. Mas eu, se estivesse no lugar de Saul, eu preferiria ter sido rejeitado pelo povo do que por Deus. Nós bem sabemos que anteriormente o Senhor governava o povo, orientando o profeta Samuel. Mesmo que tivesse ali um rei, mas o profeta, ele dava alguma direção, ele dava alguma orientação. Porque ainda que tivesse lá o rei, mas esse rei, ele buscava informação junto ao profeta, perguntando: o que Deus tem falado contigo? O que Deus tem te mostrado? Como nós temos que agir? Como nós temos que proceder? Então, o profeta era orientado e transmitia isso, transmitia essa vontade de Deus, do nosso Senhor, ao rei e ao povo. Mas quem foi Samuel? O primeiro dos profetas constituídos por Deus, além de ser juiz também. Os irmãos provavelmente conhecem a história de Ana e de Eucana, a mãe e o pai de Samuel. Que quando pequenininho, aquela mulher chamada Ana se colocou num determinado tempo, porque ela não conseguia gerar um filho, e ela então sabia que ela precisava fazer isso, porque o seu marido a amava, mas a outra esposa de Eucana satirizava com Ana, porque ela não podia gerar um filho. Então Ana, ela no momento em que vai ao templo para fazer aquele momento de sacrifício, de entrega ao Senhor, ela se coloca de joelhos, ela começa a orar, ela começa a clamar ao Senhor. E ali havia um sacerdote chamado Eli, que estava observando, pensou que ela estava embriagada pela oração, pela intensidade da oração que ela fazia, mas na verdade não era isso. Ela estava orando, pedindo a Deus que Deus concedesse a ela um ventre fértil, e que ela se comprometia ao Senhor de que, se ela gerasse um filho, esse filho seria entregue para a obra e para o reino de Deus. E assim então Samuel foi constituído profeta e também juiz. Ele julgava e ele recebia as mensagens do Senhor e transmitia para o povo. Mas ao envelhecer Samuel, olha que interessante, porque lá quando ele estava com Eli, a Bíblia nos mostra que Eli foi um sacerdote bem conceituado, mas não educou bem os seus filhos, porque os filhos de Eli, como sacerdote, se aproveitavam da condição sacerdotal, e eles tiravam proveito daquilo. O que começou justamente a acontecer com os filhos do próprio Samuel, que também naquele momento eram os sacerdotes do local, eram os juízes do local,
e eles começaram a deturpar a própria lei, eles começaram a aceitar subornos. Então o povo chegou a um determinado momento que pensou consigo assim: vai ser difícil nós sermos governados com um profeta, com um juiz como esses filhos de Samuel. Por isso, Samuel já numa certa idade, daqui um pouco seriam os seus filhos a servirem ali aquele povo. O povo, com receio dessa condição, chegaram para Samuel e disseram: Samuel, nós precisamos de um rei que nos conduza. Então os anciãos, representando o povo, foram até Samuel para fazer este pedido. Obviamente que Samuel, ele não se agradou muito daquela situação, mas ele sabia que a resposta não vinha dele, a resposta teria que vir de Deus. Então ele foi até a presença do Senhor para conversar com Deus. E quando ele chega na presença de Deus, ele recebe a seguinte resposta: dá um rei para eles. E o Senhor inclusive já havia mostrado a Samuel quem seria o novo rei naquele momento. Como é que ele iria identificar o Saul. Mas o Senhor instrui também Samuel e diz assim: olha, você fale ao povo que o povo não pode se enganar, porque aquele povo queria um rei pensando da seguinte maneira: esse rei vai montar um exército, esse rei vai ter soldados, e eles é que vão pelejar, eles é que vão guerrear em nosso lugar. Porque até aquele momento, quem adquiria as conquistas, quem ia nas conquistas, nas batalhas, era o próprio povo. E o povo nesse momento já demonstrou cansaço. Então o povo pensava consigo assim: os filhos de Samuel, vai ser difícil nós estarmos sob o domínio deles. Samuel, daqui um pouco, ele vai morrer. Quem é que vai nos conduzir? Quem é que vai fazer essa interação entre Deus e nós, sendo que os filhos dele não estão fazendo a coisa certa? Então vamos pedir um rei, porque esse rei então vai adiante de nós, nós vamos poder descansar, cuidar da nossa família, cuidar da nossa lavoura, cuidar dos nossos animais. Nós não vamos ter que estar na frente daquela batalha. Mas o Senhor manda um recado ao povo através de Samuel. E o Senhor diz: olha, avisa o povo para que ele não se engane, porque esses soldados, vejam bem, esses soldados que farão parte do exército desse rei, sairá do meio do povo. Segundo, esse rei terá direitos a tomar do meio do povo esses soldados. Também terá direitos sobre tudo aquilo que esse povo plantar e produzir. Terá direitos também sobre terras. Então você pode constituir um rei ao povo, mas avisa o povo que essas condições vão acontecer. Ou seja, de qualquer maneira o povo estaria sendo levado a servir ao rei. Então, num determinado momento, Saul, o filho de Quis, saiu com um servo dele à procura de alguns animais que eles haviam se perdido. E eles estavam caminhando longe da sua casa. E num determinado momento, Saul disse assim ao seu servo, seu pai havia pedido para que eles fossem atrás, disse assim ao seu servo: é bom que nós voltemos para a nossa casa, porque a gente ainda não achou os nossos animais que se perderam. Então é bom que a gente volte para casa, porque se antes a preocupação do meu pai era com esses animais, daqui um pouco a preocupação dele vai ser agora conosco. Porque os animais se perderam, agora eu e você estaremos perdidos. Então teremos que voltar para que nosso pai, para que o meu pai fique tranquilo em relação a nós, não tenha mais uma preocupação. Mas o servo dele disse assim: olha, tem uma cidade logo na frente onde tem um homem de Deus,
E que naquela época eles chamavam esses homens, os profetas, de videntes. Hoje, se você falar vidente, dá uma outra conotação, né? Mas naquela época não era assim. O vidente era uma pessoa que servia como profeta realmente, porque ele identificava o que iria acontecer no futuro, muitas vezes. Então, o servo de Saul disse: olha, vamos até esse homem de Deus, porque ele vai nos dizer aonde esses animais se encontram. Quando eles estão entrando na cidade, o próprio Samuel está saindo em direção ao mesmo local, e logo observa e vê Saul, que já havia sido mostrado a Samuel anteriormente pelo próprio Deus. E então ele chama Saul, conversa com Saul, e depois ele passa a ungir Saul como rei de Israel. Ele observou tudo aquilo que Deus havia falado daquele homem, e assim então ele chama o povo, dá o recado de Deus para o povo aceita aquilo que Samuel está falando, que veio da parte do Senhor, dá a orientação, dá a direção e institui Saul como rei de Israel. Assim então, Saul torna-se rei de Israel. Por um período, o seu reinado foi tranquilo e promissor. Mas parece que Saul, num determinado tempo, já começou a subir a sua cabeça aquele reinado, e ele começou a tomar uma direção que já não vinha mais da parte de Deus. Uma das coisas que ele fez foi se colocar no lugar como sacerdote, no lugar de Samuel, simplesmente porque Samuel estava um pouco atrasado para o seu compromisso. E Samuel já não se agradou daquilo. E Deus já começou a orientar Samuel a partir daquele momento. Mas no segundo instante, o que acontece com Saul? Numa batalha contra os amalequitas, o Senhor fala a Samuel: diga para Saul, para o povo, que eles têm que exterminar com tudo o que há dos amalequitas, nada pode ficar deles. Isso significa homens, mulheres, crianças, animais, nada do que eles possuíssem, eles poderiam trazer de lá. Era para exterminar com tudo, mas não foi o que Saul fez. E o próprio Samuel, quando recebe Saul de volta daquela batalha, já começa a indagar: o que é que aconteceu, Saul? Por que você não agiu da maneira que Deus mandou que você agisse? Obviamente que Saul começou a dar as suas desculpas. Ele encontrou ali algumas desculpas por conta do erro que ele tinha cometido. Ele tentou justificar, mas o Senhor não aceitou aquelas justificativas. E ele falou a Samuel: olha, está na hora de você achar um outro rei para Israel, porque o Saul, ele infelizmente não vai dar continuidade nesta aliança comigo. Ele já está se perdendo no meio do caminho. Não é mais a mesma pessoa que era do início. Sabe, queridos, que eu começo a prestar atenção nessa mensagem, e eu começo a pensar sobre a minha vida, creio que você também sobre a sua, que talvez nós já não somos as mesmas pessoas como aquele primeiro amor que existia naquele momento da nossa conversão. E também começo a observar que assim como aquele rei não era insubstituível, ninguém de nós é. Principalmente para Deus, que é poderoso. Enquanto, meus irmãos, acontecia aquela situação, Samuel então é levado à casa de Jessé, pela orientação de Deus. E ali então ele observa, e o primeiro que surge à frente dele é um jovem muito forte, muito joia. Eu estou rindo porque a irmãzinha já tocou no irmão Eliabe, porque era ele mesmo, né? E aí então Samuel olhou para Eliabe, que foi aquele primeiro filho que Jessé mostrou, e ele pensou consigo: é esse aí, ó. Por quê? Porque Saul era um homem forte,
E o primeiro que Deus havia mostrado como rei de Israel era Saul para Samuel. Mas Deus mostrou a Samuel que não era aquele. Aí veio outro, e assim os filhos de Jessé vieram, e nenhum deles o Senhor havia orientado Samuel para ungí-lo rei de Israel. Samuel pergunta a Jessé: tem mais algum filho? Fala, tem um filho que está lá cuidando das ovelhas. É o que ele sabe fazer, faz muito bem, mas é o que ele sabe fazer. Chama ele lá. Chamaram Davi. Quando Davi se coloca na presença de Samuel, Samuel, diante da orientação de Deus, ele não tem mais dúvida. Sabe, queridos, que a partir do momento que a gente está na presença de Deus, que a gente se coloca na presença de Deus, que a gente permite Deus falar conosco, não há dúvidas diante das nossas decisões, porque de Deus vem a certeza, de Deus vem a segurança, de Deus vem a convicção do que é certo a ser feito. Porque na nossa vida, nós vivemos escolhendo algumas coisas, a nossa vida é feita de escolhas, e muitas vezes as nossas escolhas, elas podem ser acertadas, ou elas podem estar erradas, e as nossas escolhas dependem de nós. Mas se nós escolhermos estarmos na presença de Deus vem a certeza, a convicção, de Deus vem a confirmação dos nossos atos, das nossas atitudes. Assim como vinha para Samuel e assim como vinha sobre Davi. A história poderia ter sido muito diferente em relação ao reinado de Saul. Poderia ter sido outro estilo de vida que ele pudesse ter levado, se tivesse também dado ouvidos ao Senhor, assim como Samuel estava dando, e assim como Davi também daria. Mas enquanto Davi usava uma funda, que logo em seguida a ter sido ungido o rei de Israel, ele vai para o confronto, e ali então ele se coloca diante de uma situação em que de um lado estava um exército, do outro estava o exército de Israel, e ali no meio um vale, o vale de Sucó, aonde então ali estava um gigante. E esse gigante saía todos os dias pela manhã, confrontando o povo de Israel e dizendo: há homem neste lugar. A palavra certa é essa, instigando os soldados de Israel, que ao menos um deles viesse lutar contra esse filisteu. E nenhum daqueles homens se encorajava a ir adiante por conta do tamanho daquele gigante. E nesse período chega Davi, orientado pelo seu pai, para levar queijo, alimento, coalhada, pão para os seus irmãos e também para o próprio rei. E ele chega, ouve aquele alvoroço, se indaga sobre o que estava acontecendo, e ele chega diante daquele povo e diz assim: o que é que o rei vai dar para quem vencer esse gigante? E aí ele recebe a informação: olha, certamente o rei vai proteger a família dos impostos, vai dar muitas regalias, mas uma das coisas que nós observamos que o rei vai fazer é que ele vai dar uma de suas filhas para se casar com aquele que vencer o gigante. Não por conta dessa situação, porque Davi até então já não estava mais sob domínio das suas intenções, das suas emoções, das suas decisões, mas certamente porque Deus havia orientado ele a fazer isso. E Davi chega então até Saul e diz: eu vou defender o povo de Israel. Inicialmente, certamente o rei, um homem forte, grande, olha para Saul, perto dele, minguadinho, pequeno, raquítico, perto do tamanho de Saul. Dá para se fazer essa comparação. E ele pensa: se não tem um homem, um soldado de Israel, esse pequenininho. Mas aí Davi mostra para ele o que Davi já tinha aprendido em experiências anteriores. Ele tinha defendido as suas ovelhas contra ursos, contra leões. E ele conta essa história para o rei. E o rei diz a ele: certo, então vá, mas coloca a minha armadura. Mas Davi,
não consegue segurar o peso da armadura. Uma coisa que eu preciso te dizer nesta noite: aquele que tem a armadura de Deus não precisa da armadura do homem. Aquele que tem a armadura de Deus não precisa da armadura do homem. E aí ele vai diante do filisteu e volta com a vitória. Queridos irmãos, enquanto Davi usava uma funda para defender Saul, a partir daquele momento, Saul passou a usar uma lança para matar Davi. Aqui começam as diferenças que vocês já podem ver também. Além da desobediência, aqui começam as diferenças e as divergências entre aqueles reis. A história poderia ter sido bem diferente quanto ao reinado de Saul, como disse anteriormente, mas o que pôde levar um homem a mudar tanto como Saul mudou? Hoje, meus irmãos, essa lança que Saul usou por 2 vezes para tentar ferir Davi, depois de ele entender, depois de Davi ser recebido na cidade, depois daquelas mulheres estarem cantando que Saul tinha matado milhares, mas que Davi 10 milhares de 10 milhares, e Saul começou a perceber que o seu reino estava sendo ameaçado, a inveja. E aqui outra palavra que o irmão falou no início, na sua oração, que não sei se ele se lembra disso, mas ele disse na sua oração assim: Deus, tira a nossa inveja, desfaz a nossa inveja. A inveja de Saul diante das honras que Davi estava recebendo, começou a fazer com que Saul percebesse que Davi estava crescendo e o reinado de Saul estava comprometido. E aí começaram as divergências. Meus queridos, assim como Saul usava aquela lança, hoje muitos de nós usamos uma lança. E a lança que nós podemos ter uma relação muito focada é a nossa própria língua. Hoje essa lança está relacionada com a nossa língua, que também fere, que também mata e que também destrói pessoas. Então uma coisa que a gente precisa aprender é tomar cuidado, porque nós estamos ferindo pessoas, nós estamos matando pessoas com a nossa língua. Muitas vezes, irmãos, quando a gente ouve algo nesse sentido, conforme Saul, que lançou 2 vezes a sua lança sobre Davi, a gente repudia aquela atitude. Mas às vezes com a nossa língua nós estamos lançando também para as pessoas a morte, a decepção. A Bíblia me mostra que o que fez Saul mudar realmente foi esta inveja de ser ameaçado. Meus irmãos, a inveja tem sido a causa de muitos males na sociedade. Muitos males na sociedade. Inclusive no meio do povo cristão. Nós não estamos fora dessa condição, queridos. Porque a inveja está no meio de toda a humanidade. Não pensem os crentes que a inveja não existe no meio do povo de Deus. Existe sim, mas além da inveja, nós enfrentamos os resultados das nossas próprias escolhas. Entre os 2 reinados houveram escolhas. Cada um fez a sua própria escolha. Saul, no seu ver, escolheu a desobedecer a Deus. Enquanto que Davi, ele escolheu ser obediente ao Senhor. Buscar a orientação de Deus. Ele propriamente se colocava na presença de Deus e orava ao Senhor. Samuel escolheu servir ao Senhor, enquanto os filhos dele escolheram não seguir o exemplo do pai. Mas entre eles também existem outros 2 personagens que fizeram as suas escolhas. Jonas e Mical. Mical foi esta a esposa que Saul deu para Davi, a filha de Saul que deu como esposa para Davi.
E naquele momento tão conturbado, quando ela percebeu que o próprio pai estava ameaçando a vida do seu esposo, ela não ficou com o pai, ela não ficou com eles, com a sua família, ela ficou com o seu esposo. Ela não defendeu o erro do pai, ela defendeu o seu esposo. E ela falou: você tem que fugir daqui. Ela foi dar a notícia para o seu esposo. O irmão dela, Jonas, da mesma maneira também, escolheu ajudar a Davi, escolheu auxiliar a Davi. Mas queridos, Jonas não fez isso porque Jonas era bonzinho. Mical não fez isso porque ela era uma mulher boazinha. Não estou dizendo que eles fossem ruins, mas a escolha não foi por conta dessa condição. Davi foi quem conquistou a amizade de Jonas. Davi foi quem conquistou a confiança da sua esposa. Meus irmãos, Mical, esposa de Davi, sem questionar, foi contra seu próprio pai, alertando seu marido que fugisse. Queridos, não há mérito somente em quem ajuda, mas também e principalmente em quem conquista a ajuda. Pessoas e povos podem escolher ajudarem ou não. Cada um pode tomar a sua decisão e a sua escolha. No caso do povo de Israel, as escolhas já começaram de forma errada, queridos. Eles deveriam ter chegado para Samuel e dito: Samuel, coloca diante de Deus essa situação, nós não estamos confiando mais nos teus filhos. Daqui um pouco você não vai estar no meio de nós, o que vai acontecer conosco? Claro que o nosso desejo era ter um rei homem que nos conduzisse, que lutasse por nós, que nos defendesse, que nos deixasse mais tranquilos. Ore a Deus, Samuel, veja o que Deus tem para te dizer. Mas eles não chegaram dessa maneira. Os anciãos já foram defendendo a ideia: nós precisamos de um rei. Sabe por quê? Porque todas as nações têm um rei, nós também queremos nos igualar a eles. Meus irmãos, quando a gente quer se igualar ao mundo, os problemas começam a surgir. Os problemas começam a surgir. Começa a vir a derrota, a decadência. Ainda que no início possa parecer que está tudo bem, mas como tem um ditado que diz: uma hora a conta chega. E vai chegar. E vai chegar. O povo, na verdade, rejeitou o Senhor e escolheu ficar com um rei, homem. A rejeição que o Senhor fala, Ele fala: Samuel, olha, não foi você que o povo rejeitou. Não foi você como profeta, a sua orientação que o povo está rejeitando. O povo está rejeitando a mim. Dá um rei para eles. Mas conta a história a eles, que a conta deles vai chegar. Eles vão ter que bancar esse rei. Com soldados, com pessoas, com mantimento, com ofertas, com impostos, com terras. Eles vão ter que trabalhar para sustentar esse rei. Porque o rei não vai se sustentar do nada. Vejamos os resultados de uma escolha errada, irmãos. A escolha do povo não permaneceu, mas a escolha de Deus foi diferente. Ainda que os dois tivessem reinado pelo mesmo período de 40 anos, tanto Saul quanto Davi, os resultados de Saul não subsistiram, enquanto que os resultados de Davi prosperaram. E aí você pode até se perguntar sobre aquela questão que Davi fez, ali, cometeu aqueles erros, entre outros erros, o que se destaca e fica bem notável é a questão de Davi com Batseba e Urias. E a gente às vezes pode até se perguntar: mas como fica essa situação? Será que Davi não contrariou o que Deus queria? Sim. Naquele quesito, sim. Mas, irmãos, existe uma diferença entre o que Saul fazia e o que Davi, mesmo com seus erros, fazia.
A diferença está entre reconhecer e buscar o perdão. Saul tentou justificar os seus erros, oferecendo holocaustos e tendo como desculpa a demora de Samuel. Eu me lembro hoje pela manhã que na escola bíblica dominical nós até tivemos esse assunto. Aonde muitas vezes as pessoas elas procuram justificativas, ou melhor, procuram desculpas para justificar os seus erros e as suas falhas. Pessoas que não conseguem reconhecer os seus próprios erros, começam também a buscar em outros erros, outras pessoas para justificarem os seus. Ao contrário dele, Davi mostrava seu arrependimento e buscava o perdão do Senhor através da sua confissão. Davi ele não se conformava com aqueles erros que ele cometia. E por mais que por um acidente de percurso ele cometesse aquele erro, mas logo ele se colocava diante de Deus, ele se convencia daquela situação, ele buscava a presença de Deus, ele orava ao Senhor, ele confessava o seu pecado a Deus, e Deus o perdoava. Quem procura sempre uma justificativa para os seus erros, irmãos, não tem do que se arrepender. Sabe por quê? Porque aquele que busca justificativa não entende que está errado, ele não pensa estar errado, ou ele quer acobertar os seus erros, então ele acha que não tem nada do que se arrepender, não tem nada, e nem considera-se culpado para ter do que se arrepender. E é por isso que muitas pessoas não confessam os seus erros, os seus pecados. As pessoas começam pensando consigo, é normal isso, é natural isso, todo mundo está fazendo. Por que eu também não posso fazer? O mundo inteiro faz. Guarda essa palavra para o final. O mundo inteiro faz. Guarda essa palavra para o final. Que eu tenho algo para te dizer ainda. Saul só se justificava enquanto Davi pranteava-se diante do Senhor. Quem é bom de justificativa é ruim de arrependimento. Grave isso. Quem é bom de justificativa é ruim de arrependimento, é ruim de reconhecimento. As justificativas fazem com que a própria pessoa se autoconvença de que ela não está errada. E a justificativa muitas vezes não vem só contra pessoas, ou para confrontar pessoas. A pessoa já começa a trabalhar isso na mente dela. Eu fiz isso, não, mas é que tem esse detalhe. Pois é, mas tem essa outra condição. Então a pessoa pensa consigo exatamente isso. E ela começa a achar desculpas para os seus erros, para as suas falhas. E se convence de que ela está certa. Saul não sabia lidar com a derrota. E sentia que o seu reinado estava assim ameaçado. Meus irmãos, ele enxergava o sucesso de Davi como uma ameaça. Ele achava que Davi poderia tomar o seu reino, o seu posto. O medo por perder, a inveja, muitas vezes, que pessoas estão se sobrepondo a nós, nos traz esse resultado, a inveja. E muitas vezes as desculpas. Mas enquanto Saul perseguia Davi, Deus honrava Davi. Davi era diferente. O que eu tenho para te dizer é que você pode fazer a sua escolha. Você pode escolher estar do lado de Deus, confessar o seu erro, o seu pecado, a sua vida diante do Senhor, e receber as honrarias que o Senhor tem para te dar. Ou você pode escolher buscar justificativas para as suas falhas. É uma escolha que cada um de nós podemos fazer. Todo aquele que não sabe lidar com a desonra jamais será honrado. Saul não sabia lidar com a desonra. Até então não tinha ninguém para estar junto a ele. Até então ninguém representava ser talvez ameaçador diante do reinado dele. Todo aquele que não sabe perder jamais aprenderá a ganhar.
Hoje eu estava ouvindo na BBN, hoje à tarde, e o professor que estava dando uma lição na BBN, ele disse assim, olha, coisa interessante, você só pode achar algo se esse algo estiver perdido. Então, às vezes, para que a gente possa achar, a gente precisa perder. E é por isso que o Senhor Jesus, Ele disse assim, olha, aquele que deixar a sua vida para trás, aquele que perder essa vida para o mundo, vai achar a sua vida na minha presença. Para que eu ache, para que eu esteja com a minha vida diante do Senhor, eu preciso perder essa vida mundana que eu tenho, para achar algo melhor, eu preciso perder algo que esteja interferindo na minha busca por algo melhor. Saul não renunciou à sua vontade para obter autoridade, irmãos. E para que a gente possa estar também na presença do Senhor, nós precisamos renunciar muitas coisas, meus irmãos. O mundo é feito de renúncias, mas estar no reino de Deus também é coisas que nós precisamos pensar, porque são muitas renúncias que precisamos fazer do mundo, porque o mundo, para você estar nele, ele faz você renunciar às coisas de Deus. Uma pessoa que vive no mundo, ela está renunciando às coisas de Deus. Logo, para estar na presença de Deus, tem que renunciar às coisas do mundo, porque não há como servir ao mesmo Senhor, ou dois senhores ao mesmo tempo. Você serve um e renega outro, para você servir esse tem que renegar outro, não tem como ser os dois ao mesmo tempo. Precisamos renunciar, meus irmãos, os nossos próprios desejos para alcançarmos a vitória muitas vezes. Só será honrado aquele que tiver renúncia. Eu vou renunciar os meus conceitos, os meus valores humanos, mundanos, para estar na presença do meu Deus. Só será honrado aquele que tiver esta renúncia. Só terá autoridade aquele que tiver renúncia. Quem quiser ter a vitória, a honra, a autoridade no reino celestial, tem que renunciar à vitória mundana, à autoridade deste mundo, a honra deste mundo tem que ser renunciada. A honra deste mundo não vai te levar a lugar nenhum. E digo mais para você, sem medo de errar, a honra deste mundo, nem para a sua vida inteira você vai conseguir estar com ela. Ela não vai permanecer em você por sua vida inteira, porque a honra deste mundo ela é momentânea. Ela tem um princípio, mas logo tem um fim. Você leva a honra lá no seu trabalho, mas o dia que você sair dele, você não vai mais ser honrado lá, as pessoas vão até esquecer de você. Você é honrado muitas vezes no local onde você mora, mas o dia que você sair dali, as pessoas vão esquecer de você. Alguns comentários poderão surgir, sim, mas não da mesma maneira como antes você estava ali, presente, junto às pessoas. Mas, meus irmãos, olha quanta honra, por exemplo, que estar no reino de Deus nos causa, que mesmo nós morrendo para este mundo, o Senhor nos honrará de tal maneira, que vai nos dar uma vida para toda a eternidade. Para toda a eternidade. Essa honra não tem fim. Saul enfrentava o medo de não ser mais reconhecido. O que ele não sabia é que todo aquele que quiser ser reconhecido no reino celestial, terá que renunciar o reconhecimento no reino deste mundo. Ninguém consegue ser reconhecido no reino celestial se quiser ser reconhecido também neste mundo, a não ser que seja pelo exemplo de um servo de Deus.
Enquanto não renunciamos às coisas terrenas, meus irmãos, Deus, Ele não trabalhará em nós. E olha, preste bem atenção, Deus não vai usar você para fazer alguma coisa que Ele não possa fazer primeiramente em você. Primeiro Ele precisa trabalhar na sua vida, para depois te usar. Primeiro Ele precisa mudar você, os seus conceitos, seus pensamentos, os seus valores, a sua personalidade, muitas vezes até mesmo o caráter precisa ser mudado, antes um caráter mundano, agora um caráter cristão. Deus precisa trabalhar dentro de nós, para depois nos usar. Se você quiser ser usado por Deus, precisa se deixar ser trabalhado por Deus. Não pode ser diferente. Deus primeiramente levou Saul até Samuel. Depois, meus irmãos, levou Samuel até Davi. Olha só que interessante. Olha que interessante. Primeiro Deus tirou Saul lá de junto do pai dele, falou: vai atrás das ovelhas perdidas agora. Depois de um tempo, o servo dele disse: vamos até aquela cidade. Ou seja, o Senhor já tinha dito a Samuel: vai vir um homem assim, 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 já tinha dado todas as características, e quando Saul chegou, Samuel não tinha dúvida de que seria ele o primeiro rei de Israel. Agora, a diferença é, Davi não veio mais até Samuel. O Senhor disse: Davi, agora você vai até o futuro rei de Israel. Olha que honra, meus irmãos. Olha que honra quando o Senhor bate na porta da sua casa, bate na porta do seu coração, e diz: olha, eis que estou aqui, bato a sua porta, se você abrir e deixar, eu entrarei, e farei morada nela. Deus não procura pessoas ideais, meus irmãos, Deus procura pessoas reais. O ideal de Saul não deu certo. O real de Davi subsistiu. Nós precisamos sermos reais diante de Deus. Meus irmãos, não adianta querer mostrar o que não é, pois Deus, Ele não se engana. Ele nos conhece. Deus não usa quem vive de aparências. Deus só usa quem é autêntico, quem está realmente diante dele. Há uma diferença entre seguirmos o exemplo e sermos imitadores. Seguir o exemplo é aprender e pôr em prática o que é reconhecido como sendo verdadeiro. Imitar é por achar apenas bonito ou até provocativo. Porque às vezes eu imito uma pessoa porque eu acho bonito, ou eu imito alguma coisa para provocar alguém. Às vezes, isso acontece. Logo eu posso pensar que o exemplo, quando for bom, deve ser seguido, mas a imitação nunca serve da mesma maneira para pessoas diferentes. Eu posso imitar alguém, mas a própria palavra diz: só estou imitando, não estou sendo aquela pessoa. O que eu faço não necessariamente dá a mesma conotação do que aquela pessoa faz. Façamos as nossas escolhas, meus irmãos. Façamos as escolhas certas. Assim como hoje você escolheu estar aqui na presença de Deus. Assim como hoje você escolheu estar assistindo esse culto pela internet. Você hoje fez uma escolha certa. Assim como também os pais da Isabela hoje escolheram apresentar a sua filha e também a netinha da irmã Luíse. A Stephanie, sua mãe, pediu para que a gente também apresentasse ela aqui. Esses pais estão fazendo a escolha certa. Porque a palavra de Deus diz assim: ensina os teus filhos nos caminhos que eles devem andar, e na sua mais tenra idade eles não se desviarão desses caminhos. Vocês escolheram apresentar os filhos de vocês diante de Deus. Vocês escolheram: mas pastor, mas eu tenho problemas na minha vida. Você tem, mas por você ter não significa que seu filho tenha que ter também. Mas pastor, a Bíblia não diz que os filhos pagarão pelos erros dos pais.
Pelos erros, sim. Pelos pecados, não. A salvação é individual. Por isso que nós devemos escolher amar os nossos filhos e colocá-los diante de Deus. Apresentar diante de Deus. Por isso eu queria convidar então os pais da Isabela a estarem vindo à frente, em nome de Jesus. Também queria convidar a Stephanie, se tem algum familiar que vocês queiram chamar à frente também, presta para mim, José, por gentileza. Pais da Isabela, Denilson e também a Tatiane. Se vocês têm algum parente, alguém que vocês querem que subam junto também, fique à vontade. Stephanie, irmã Luísa também. Se o tio da Stephanie quiser vir junto também, fique à vontade. Se vocês olhar para esse menino, vocês vão dizer, esse é o Saul da nossa atualidade, olha o tamanho dele. Mas não é só ele não, se o Renato levantar, nós vamos começar a ficar em dúvida aqui. Duas meninas, hein? Que bênção de Deus, né? Eu queria primeiramente dizer aos pais da Isabela, é Isabela, né? Que eu louvo muito a Deus pela decisão de vocês. E para mim, tenho certeza que para a nossa igreja, é uma honra poder estar apresentando essa criança na presença de Deus aqui. Nós nos sentimos muito honrados. Também dizer a Stephanie, a irmã Luíse, que também para nós é uma honra estar apresentando, como é o nome dela? Liz, apresentando a Liz aqui diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Que Deus seja louvado pela vida de vocês. Mas eu queria fazer uma pergunta, primeiramente aos pais da Isabela, se vocês estão dispostos a continuarem encaminhando a Isabela nos caminhos e na presença do Senhor, cuidando dela, cuidando da vidinha espiritual dela, durante a existência dela? Sim? Estão? E vocês estão dispostos também? Liz, né? Em nome de Jesus Cristo, amém, queridos? Se vocês estão dispostos a seguirem desta maneira, eu queria dizer que para vocês que certamente não só nós, mas o Senhor também se agrada da decisão que vocês tomaram, da escolha que vocês fizeram. Está com soninho. Também me acordaram, né? A escolha que vocês fizeram foi uma escolha muito importante. Às vezes a gente não dá muita atenção a este momento, porque essas crianças, elas não têm noção do que está acontecendo. É por isso que, como batistas, evangélicos, crentes em Cristo Jesus, nós não batizamos crianças, porque elas não têm noção do que está acontecendo. Nós apresentamos as crianças diante do Senhor, seguindo os moldes da palavra de Deus, que assim, inclusive, o exemplo do próprio Cristo Jesus, que também ele foi batizado já com 30 anos, início do seu ministério. E certamente o seu pai José apresentou ele ao Senhor, ao reino celestial, quando ele era uma criança. Por que nós fazemos isso? Porque o batismo ele tem um significado. E esse significado, na verdade, ele precisa ser assimilado por quem vai estar sendo batizado. E uma criança, ela não tem como ter essa noção do significado de um batismo. O batismo é uma decisão que cada um de nós
precisamos tomar uma escolha que a gente faz de confessar Jesus publicamente. Essas crianças nesse momento não estão nessa condição de confessarem Jesus publicamente. É por isso que nós batizamos, por isso que nós apresentamos, perdoe, e não batizamos crianças. Esse é o motivo. E há uma concordância, inclusive, do próprio Senhor, da própria Trindade como um todo, há uma concordância. Porque Jesus, quando foi batizado, a Bíblia diz que o próprio Cristo Jesus foi batizado com 30 anos, então ele concordou com aquele batismo em que João Batista foi usado para batizá-lo nas águas. Logo ao sair das águas, o Espírito Santo de Deus mostrou essa concordância vindo em forma de uma pomba, na suavidade de uma pomba sobre Jesus Cristo. Houve também uma concordância do Espírito Santo de Deus naquele batismo. E logo a seguir a voz do próprio Senhor dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então Pai, Filho e Espírito Santo concordaram com aquele batismo. Por isso é que nós entendemos que assim deve ser. E neste momento então, enquanto crianças, a gente apresenta ao Senhor. Mas às vezes as pessoas podem se perguntar: pastor, mas se a gente não batizar a criança, ela não vai ficar uma criança pagã ou um pagão por aí? E se essa criança morrer? O que vai acontecer? Muitas pessoas perguntam isso. Por isso que nós batizamos crianças, para que ela não fique vagando. Meus irmãos, diante da lei de Deus, diante da palavra do Senhor, isso não acontece. Isso é uma doutrina criada pelo homem, não da parte de Deus. Nessa inocência de uma criança, não há pecado. Não há pecado. Por isso que Jesus Cristo, ele diz: deixai a mim todas as crianças, porque dela, ou a elas pertence o quê? O reino dos céus. Então que assim seja, e é com muita honra que nós hoje vamos estar apresentando a Isabela e a Alice diante do Senhor. Eu vou começar por aqueles que chegaram primeiro a pedirem para a gente fazer essa apresentação, que foi os pais da Isabela, que a irmãzinha pediu para mim, né? Em nome de Jesus Cristo. Então nós vamos apresentar primeiro a Isabela em nome de Jesus. Coisinha linda. Olha a tua blusa aqui, meu irmão. Não pode pôr o bico para fora, não. Coisinha fofa. Meus irmãos, vamos ficar em pé? Depois que a gente põe a máscara, dá uma embaçada aqui no óculos, né? Estendo suas mãos em direção, vocês que estão aqui da mesma maneira, os pais também. Em direção a Isabela, em nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, nós neste momento, meu Pai, queremos interceder e orar pela vida da Isabela, essa criança que o Senhor trouxe a esses pais para alegrar os corações deles, para trazer bênçãos sobre suas vidas e uni-los ainda mais, porque ela é o resultado do amor deste casal. Assim nós te pedimos, ó Pai, pela vida dela também, ó Deus, que a tua mão poderosa se estenda, assim como nós ouvimos na tua palavra, que o Senhor abençoou, protegeu Davi, não deixou os inimigos tocarem neles, ó Pai. Nós te pedimos pela vida de Isabela. Que a tua mão poderosa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, esteja com ela também no decorrer de toda a sua existência. Que o Senhor a livre de todo o inimigo, de toda a maldade deste mundo, de todas as flechas malignas, ó Deus, que talvez o inimigo possa tentar lançar contra a vida dela. E em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor esteja com ela em toda a sua vida, meu Pai, protegendo, abençoando e dando todo o livramento
a tua filha. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós oramos assim, ó Pai amado, e apresentamos ela ao Senhor assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toma, Senhor, ela é sua, te pertence, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Só um segundinho, nós já vamos orar por vocês também, tá? Agora a Liz. Pronto, eu chamei ela, já olhou para mim. Estendo suas mãos mais uma vez, irmãos queridos. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, eis a Liz diante da Tua presença neste momento. Esta criança, meu Pai, que vem para trazer alegria também aos nossos corações, não só a família, mas também a toda a Tua igreja, meu Pai. Assim também como Isabela, Senhor, nós intercedemos pela vida da Liz e te pedimos, Pai, que os Teus cuidados estejam sobre essa criança no decorrer de toda a sua existência. Que a Tua bênção venha sobre ela, meu Pai, que os Teus livramentos venham sobre ela, que a Tua guarda e a Tua proteção, Senhor, esteja com ela, não só agora, mas para todo sempre, em nome de Jesus Cristo. Livra ela de toda a maldade desse mundo, de todas as setas do maligno, Senhor. Protege, abençoa esta criança, Senhor, no decorrer de toda a sua existência, porque nós oramos entregando ela diante do Senhor, para os cuidados do Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, e nós apresentamos a Liz diante do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Olhe bem para mim, não se esqueça de mim não, hein? Vamos estar orando aqui pela família agora, meus irmãos, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela decisão que esses pais tomaram em trazer suas filhas para apresentarem diante do Senhor. Não é um gesto, não é apenas uma atitude, é uma decisão, uma escolha que eles fizeram de deixar essas crianças diante do Senhor, ó Pai, diante dos Teus cuidados. A eles, ó Deus, eu peço também orientação, sabedoria, eu peço que o Senhor lhes dê discernimento, paciência, para que eles saibam, Senhor, meu Deus, conduzir esses filhos, essas filhas, ó Deus, nos caminhos do Senhor sempre. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor honre-os como pais, ó Deus. Que o Senhor derrame a sua unção também sobre eles, ó Deus amado. Para que debaixo da tua guarda e sob a tua orientação, eles saibam como educar e encaminhar as filhas diante da sua presença, meu Pai. Oramos assim, abençoando, Senhor, estas vidas em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Que Deus seja louvado pela vida de vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Parabéns pela sua decisão, meu amado. Parabéns pela sua decisão, querido. Parabéns, amado, viu? Eles vão entregar para vocês o certificado já, tá bom? Amém, queridos, fiquem à vontade. Parabéns, filho, Deus te abençoe, querido. Irmão Luiz, parabéns, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique à vontade. Depois de um exemplo tão maravilhoso como esse, né? A gente encerra o culto agradecendo a Deus, louvando ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, sabendo que certamente Deus fez algo muito maior nas nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus, né? E com certeza, meus irmãos, o Senhor ainda fará. O desejo do meu coração é você que está aqui, você que está em casa, é que as bênçãos do Senhor continuem sobre a vida de vocês, no decorrer desta semana, no decorrer de todos os dias de vocês. O desejo do nosso coração também é que nos cultos da igreja nós possamos contar com a sua presença, porque será um prazer chegar aqui e encontrá-los novamente em nome de Jesus, amém? Nós queríamos, antes de encerrar esse culto, conhecer aqueles amados que estão nos visitando nessa noite. Nós temos aqui a Eliana e o Jaime que estão aqui nos visitando. Quem são esses amados? Glórias a Deus pela vida dos amados em nome de Jesus. Também o Erison. O Erison, nós conversamos durante a semana por telefone e hoje ele está aqui nos visitando. Deus seja louvado também pela sua vida, irmão Erison. Irmão Erison veio, não é Bahia, né? Manaus, de Manaus, está aqui visitando-nos e provavelmente vai estar morando por aqui, estará conosco, assim é o desejo do nosso coração, esperamos que seja o dele também.
Fábio. Quem é Fábio? Deus seja louvado pela sua vida, em nome de Jesus. É muito bom ter aqui. Tem um outro nome aqui que eu não consigo identificar. Oi? Mas não está aqui não, aqui é outra. Eduardo, que está aqui também. É isso, Deus seja louvado pela sua vida. Também Aline, é isso? Aline Ferreira, Deus seja louvado pela sua vida. E Leonardo, né? Deus seja louvado pela vida de vocês. Tem mais alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez aqui? Não? Eu queria dizer a vocês que nos visitam hoje que o desejo do nosso coração é que vocês tenham sentido-se bem em nosso meio e que vocês possam sentir também o desejo de retornarem outras vezes na casa do Senhor. Será um prazer muito grande podermos recebê-los novamente aqui. E a prova de que se vocês gostaram realmente de estar conosco é nos visitando mais vezes, em nome de Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar vocês também. E o desejo do nosso coração é que vocês hoje, voltando para a casa de vocês, voltem melhor do que quando aqui entraram. Em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Que assim Deus seja louvado pela minha vida, pela sua, pela nossa vida. Você que está aqui, você que está em casa, meus amados irmãos, vocês que aqui estão, assim que nós encerrarmos o louvor, nós estaremos nos despedindo e que você possa ir em paz, assegurado pelas mãos do Senhor, que você tenha uma semana na presença de Deus em todos os seus afazeres, que Deus esteja contigo nessa caminhada e você que está em casa, que Deus permaneça contigo também, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Que a graça salvadora do Senhor Jesus, que o amor de nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, que as mais doces consolações, bem como a comunhão no Espírito Santo de Deus estejam com todos, não só agora, mas para todos sempre. Amém. Você que está aqui, vá em paz, que Deus esteja contigo. Você que está em casa, permaneça em paz e que Deus continue contigo em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Você pode continuar sentindo o poder de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém? Tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Meu coração é o Teu altar, quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, Chame Ele para a presença. Que o Senhor venha ao meu encontro, Senhor. Enche ainda este lugar em nome de Jesus. sentir Teu poder, Teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração.
damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos